Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro semanal, que é o encontro da família com Jesus, um momento abençoado em nossas vidas. Não esqueçamos de colocar no nosso recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então, meus amigos, nós estamos no Evangelho no Lar desde 2020, eu acho que em dezembro de 2020. Só para lembrar que nós fizemos o estudo durante esse período de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, item por item de cada capítulo. E agora nós estamos retomando a partir das reflexões em torno do Sermão da Montanha. Porque, como a gente já disse anteriormente, o Sermão da Montanha reúne não só as bem-aventuranças, né? Às vezes a gente pensa que o Sermão da Montanha é contido só das bem-aventuranças, né? Mas não. As bem-aventuranças e outros ensinamentos que Jesus transmitiu e que fazem parte do seu Evangelho, ensinamentos profundos, né? que retratam a imperfeição da natureza humana, mas que dá um roteiro a ser seguido por nós. Então, por isso, nós fizemos a opção de iniciarmos o estudo pelo Sermão da Montanha, porque iremos assim revisar aquilo que já foi lido, aquilo que já foi estudado. E quem quiser fazer o seu Evangelho nos acompanhando aos domingos, será realmente um grande prazer, assim como em outros dias, já que fica gravado no YouTube. O importante é escolhermos um domingo, um dia, um horário, para termos esse momento com Cristo Jesus. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 14 páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no ciclo de atividade destruidora do mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade é do bem analisar-lhe-á as linhas, para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faz companhia àqueles que se desejam elevação. Não precisais da que se figure mais brilhante, mas daquela que se faça melhor. Isso é muito atual, né? Porque hoje nós temos acesso
as mais variadas informações. Não só as informações que nos chegam em jornais, revistas, livros, na mídia de um modo geral, principalmente nessa mídia que nós hoje temos, né, nas redes sociais, em que muitas informações negativas, comentários negativos, né, chegam até nós. E aqui ele diz que é necessário que nós escolhemos o acesso que vamos ter. E que não nos deixemos envolver, não coloquemos o nosso pensamento em sintonia com essas obras, com essas informações. Então, meus amigos, elevemos agora nossos pensamentos, os nossos corações ao alto. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em torno do vosso Evangelho, buscando levar os vossos ensinamentos para as nossas vidas, assim como buscamos a bênção da fé, a bênção da fortaleza, das forças que necessitamos para o nosso caminhar terreno. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje vamos refletir em torno da bem-aventurança que Jesus estabeleceu quando disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Jesus, quando esteve na terra, ele se defrontou com uma realidade extremamente cruel, de muita injustiça, de leis arbitrárias, condenatórias, só punitivas. A criatura humana era olhada como se fosse um animal, sem a sua dimensão espiritual. Era tratado diante dos seus erros, diante dos crimes que cometia, eram tratados com muita crueldade e até mesmo com extermínio. E Jesus se dirige aos que têm fome e sede de justiça, porque naquela época, com certeza, a arbitrariedade era imensa. E todos aqueles que muitas vezes eram condenados, eram condenados de uma forma incorreta, injusta, cruel. E eram assim, seres que tinham fome e sede de justiça. Nessa bem-aventurança, Jesus se dirige a todo aquele que não são coniventes diante da injustiça, não pactuam com os opressores, o que seria uma submissão passiva diante das injustiças. A indiferença diante das injustiças, que geram dor, sofrimento, que geram, assim, muitas desigualdades, é uma característica do indivíduo acomodado, covarde, dos servis, que agem em proveito próprio. Então, tendo benefícios próprios, eles aplaudem a injustiça. É necessário que tenhamos em mente que em nosso processo evolutivo, nós espíritos, quando não nos adequamos ao bem, quando não agimos conforme os critérios das leis divinas, vamos ter encarnações de frustrações, de sofrimento, de muita angústia. São esses, porque os que são, que Jesus se dirigiu também, tem fome e sede de justiça, que a justiça divina reconheça o seu sofrimento, a sua situação,
e lhes conceda oportunidades de corrigenda, oportunidades evolutivas. São esses os espíritos que têm fome e sede de justiça, mas sobretudo fome e sede de valores espirituais. Conduzam eles ao melhor entendimento da vida e que os direcione para rumos, para metas edificantes. Isso faz parte da nossa trajetória terrena, do nosso caminhar evolutivo. Agora é necessário também que aqueles que não concordam com a injustiça, ele necessariamente não será uma pessoa revoltada, agressiva. Poderá fazê-lo, poderá enfrentar as injustiças de uma forma calma, de uma forma com resignação. Porque irá compreender que há situações, fatos inevitáveis, mas isso não quer dizer que não se possa oferecer melhores condições daqueles fatos serem vivenciados e até mesmo solucionados. E nós vemos hoje em dia muitas ações nesse sentido. Ou seja, a gente vê essas comunidades que antigamente se chamavam favelas, onde há muito sofrimento, há muitas injustiças, e que aquela pessoa que tem, aquele espírito que reencarna, que ali está, com maior discernimento, com uma visão diferente, se empenha para solucionar ali aquelas situações. Vai em busca de recursos, vai em busca de parceiros para levar até a sua comunidade melhores condições de combater a injustiça e de fazer com que ali haja justiça através de ações que deem dignidade às pessoas. Nós não podemos simplesmente dizer, está sofrendo porque algo fez de ruim, porque merece. Ou dizer, como nós já ouvimos, não, é um espírito encarnado, está sofrendo? Deus não marca ninguém. Quando marca é para não perder de vista. Desconhecendo assim a lei de amor, justiça e de caridade estabelecida por Jesus. Amor para que nós possamos ver a todos como nossos irmãos, igualmente necessitados de perdão, de amparo, como nós somos. Caridade, levar até eles aquilo que pode amenizar aquele sofrimento. E justiça para que haja realmente a justiça. A justiça de Deus já é feita, mas para que se possa fazer a justiça humana, de respeitar a dignidade, os direitos do outro, porque se banaliza muito o sofrimento, se banaliza muito a pobreza, e isso não é coerente com o ensinamento do Cristo. Esta bem-aventurança, quando ela é assim, analisada superficialmente, expressa assim, um sentido de apreensão. Apreensão por quê? Porque a pessoa anseia, está ansiando que seus direitos sejam restituídos, que se faça justiça. Ela tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque foi prejudicada, foi usurpada de seus direitos, de seus bens, por exemplo. Então, do ponto de vista terreno, ela espera que se faça justiça terrena, que seus direitos sejam reconhecidos. No entanto, a gente sabe que a justiça terrena será também sempre relativa ao estágio de evolução da humanidade. Por isso que há lugares em que a justiça ela é constituída de leis mais humanas, de leis mais justas. Já em outros, a lei ainda permanece altamente punitiva, altamente destrutiva, de aniquilamento da pessoa humana.
E quando a justiça humana falha, a criatura transfere a sua esperança, o seu anseio, para que a justiça de Deus se cumpra, esperando que aquele que lhe prejudicou, que lhe usurpou, seja punido. Então é comum a gente ouvir dizer, da justiça de Deus ele não escapa, ou Deus tarda, mas não falha. E ainda eu escutava muito antigamente os antigos dizerem, quando Deus fecha uma porta, Nossa Senhora abre uma janela, ou seja, sempre haverá um socorro para aquele que se sente oprimido, injustiçado. Imagine o sofrimento de quem está sendo torturado, está sendo massacrado, simplesmente porque pensa diferente do contexto maior. A injustiça que nós temos visto nos dias de hoje, irmãos nossos sendo escravizados, os escravos de trabalho, é algo incompreensível, chocante. São cidadãos que têm fome e sede de justiça, porque foram enganados, porque foram levados para trabalhar, esperavam que fosse um ambiente de dignidade, um ambiente que oferecesse as condições necessárias, as condições humanas necessárias, que seus direitos fossem respeitados, mas não, encontraram a escravidão em pleno século XXI, no terceiro milênio, num país que se diz cristão. E ainda aqueles que vão para as tribunas dizerem para não contratarem aquele tipo de gente porque era numa região do país onde só tem preguiçoso. Imagine preconceito, discriminação, falta de caridade. Como é que se vai justificar uma situação deprimente de escravidão? E quantos outros existem? Escravidão, inclusive, de crianças e adolescentes que não deveriam nem estar executando nenhum tipo de trabalho, deveriam estar na escola, uma escola que fosse preparatória para a vida, mas não levadas a determinados ambientes para trabalharem. Crianças, adolescentes trabalhando, fazendo carvão, por exemplo, sem nenhum... Primeiro que criança e adolescente já é aí uma injustiça. E trabalhando num ambiente insalubre. E temos por aí afora como essa bem-aventurança, como todas as outras, mas essa toca a todos nós. Todos nós temos fome e sede de justiça, porque estamos inseridos em um contexto que a gente está vendo muitas injustiças, muita fome, desamparo. Isso é uma injustiça. Mas eles são comprometidos, não são, perante as leis divinas? Sim, sem dúvida. Mas isso não justifica que nós, como indivíduos, assim como os governantes, nada façam. Não desenvolvam ações para amparar, ajudar essas pessoas. Porque é muito fácil criticar, é muito fácil censurar quando não estamos na situação de penúria. Quando não estamos em uma periferia, amanhecendo o dia e sem termos comida para botar na mesa. Há aproveitadores? Sim, há. Mas também não justifica. Façamos a nossa parte. Façamos exatamente o que Jesus nos ensina. Sejamos veículos para sanar a sede e a fome de justiça, não só nossa, mas do nosso próximo também. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados perante as leis,
as leis que aí estão. E queremos que os nossos direitos sejam devolvidos. Imagine quem nunca teve direito, como se encontra. Então, meus amigos, aquele que tem fome e sede de justiça, ele aguarda primeiro pela justiça terrena. E quando essa falha, como já falamos, ele espera que Deus faça a justiça. A crença, a fé na ação do Cristo. E a gente sabe que ela se cumpre, a justiça divina. Não da maneira como desejamos e esperamos. Não com a presteza que nós desejamos. E olha o que diz o filósofo Lao Tse. Ele diz: cumpre o teu dever e esqueça teus direitos. Quem se guia pela voz da consciência só atende à voz do dever e não insiste em seus direitos. Os poderes eternos não têm favoritos, mas favorecem sempre os bons. O direito é sinônimo de egoísmo, o dever é sinônimo de amor. A sociedade humana é regida pelo direito, mas a consciência obedece à justiça. É muito profundo e difícil da gente admitir e vivenciar, mas ele quer dizer que se cada um fizesse a sua parte e cumprisse com o seu dever, não haveria injustiça. A gente vê numa situação bem simples. Chove, as coisas ficam inundadas e nós ficamos revoltados. Poxa, eu como cidadão tenho um direito a um saneamento básico. Mas às vezes eu me esqueço de que os bueiros e as galerias estão entupidas e que eu contribuo porque jogo lixo de qualquer modo na rua. É um exemplo banal, mas é um exemplo que mostra a questão do dever e a questão do direito. Você tem direito a isso ou aquilo, mas talvez você tenha um dever de agir de forma que esses seus direitos sejam concretizados. A palavra justiça, que aparece nas Escrituras, ela significa uma relação, uma atitude justa e reta perante Deus. E que aquele que tem fome e justiça, né, que tem fome e sede de justiça, ela ocorre quando a pessoa aspira ardentemente à perfeição e o seu ajustamento perante as leis divinas. São palavras de Pastorino. Compreendendo a justiça que se espalha, a injustiça que se espalha pela terra, ele compreendendo que esse tipo de injustiça que ele se defrontou ainda iria perdurar na terra, Jesus ele toma dignos de recompensa divina os homens esclarecidos e de boa vontade, que lutam para que a justiça se cumpra nos vários setores da sociedade. Então, meus amigos, é um tema bastante polêmico, mas bastante atual, que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano. Nós nos defrontamos com injustiças a todo tempo. E podemos ser veículos, né, dessa justiça para sanar o sofrimento do outro. O padre Lancerotti, lá em São Paulo, ele faz a sua tarefa, né? A injustiça a olho nu diante daquelas pessoas, aqueles moradores de rua. E ele é incansável mesmo de lutar para melhorar aquelas condições. E para não esquecer o nosso irmão Jomar Moraes, né? Que faz algo semelhante com a ação chamada Cuidadores de Francisco, uma ação voluntária que toda segunda-feira percorre
os bairros de Natal, levando não só o socorro material, mas a palavra revigorante do Evangelho. Pensemos em tudo isso. E assim, meus irmãos, vamos fazer as nossas vibrações. Pensar em saúde e paz, em esperança. E rogar a Deus. Rogar a Deus pela paz entre as nações. Pelo entendimento dos governantes, pela justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pelo restabelecimento dos familiares, parentes e amigos e todos aqueles enfermos, muitos atravessando situações de doença sem cura na presente encarnação, por todas as nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, levando harmonia aos corações. Vamos fazer um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine assim a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, meus irmãos, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que possamos aqui estar no próximo domingo. Até breve.